Olá, nós vamos dar início à nossa apresentação do nosso projeto, voltado para a disciplina Projeto Integrador para Engenharia de Produção 8, válido aí pelo nono semestre. Está aí os integrantes do grupo, é o André, Camila, Diana, Rafael, Renato, Wesley e Yuri. O nosso trabalho tem como tema os aspectos e aplicações da modelagem matemática e as implicações nas finanças e na linha de produção. Então, esse é o tema onde nós partimos. O objetivo geral do nosso projeto é estimar ganhos e receitas ou perdas através da modelagem matemática, se antecipando a tomada de decisão do gestor. Alguns objetivos específicos também foram colocados aqui: observar o comportamento das informações financeiras, fazer uso de dados coletados e associá-los às implicações na linha de produção, elaborar estratégias para planejar e prevenir utilizando a modelagem matemática como simulação, e elaborar soluções para possíveis problemas que forem identificados e apresentados. A nossa justificativa consiste em 4 etapas. Então, a estrutura e a gestão financeira da organização, o problema, né, que nós vamos partir, então, como a gestão financeira impacta na linha de produção, a relação entre receita e despesa da organização e a empresa Honeyprint. Então, a empresa Honeyprint é onde nós fundamentamos nosso trabalho. É uma empresa que fabrica adesivos e etiquetas, né? Tem uma linha de produção. Então, foi lá onde nós colocamos o nosso trabalho. A nossa metodologia, nós, enquanto grupo, partimos da ideia de algumas perguntas, né, que nortearam o nosso trabalho, como, por exemplo, como é feito o controle financeiro, com qual frequência isso é feito, o balanço patrimonial e os demonstrativos financeiros, né, como adquirir a matéria-prima, como é feito o controle do tempo, quanto tempo leva para produzir determinado produto em uma determinada encomenda, né. A aplicação dos processos, então nós partimos de alguns tópicos, né, como, por exemplo, a sazonalidade, que envolve a questão de um período, determinado período, que se tem mais encomendas, a gestão financeira, claro, a caracterização de um determinado produto, adesivo no caso, tempo de entrega desse produto e a indústria 4.0, que envolve a questão tecnológica, né. Esse outro ponto é os problemas identificados na nossa pesquisa. Então, quais foram os problemas? O primeiro: material virgem para acerto do corte. Em uma máquina automatizada, nós temos que preparar o material para o corte, né? Então, a empresa fazia esse trabalho de ajustar para o corte. Porém, se perdia muito matéria-prima nesse processo, né? Então, tinha uma perda ali de R$600 a cada 100 metros lineares de matéria-prima. Então, se tinham os valores desperdiçados, se tinham gastos desperdiçados nesse ponto, em ajuste do corte, que é até o segundo item aqui, os valores que seriam desperdiçados. O terceiro, endividamentos e parcelamentos com instituições financeiras. Então, a empresa tinha alguns endividamentos, algumas parcelas a serem trabalhadas com as instituições financeiras, e isso acabava interferindo na linha de produção. Como, por exemplo, às vezes não tinha recurso para a compra de matéria-prima quando chegava uma nova encomenda. Aqui nós colocamos uma tabela para exemplificar essa questão do endividamento, a relação entre receita e endividamentos. Então, perceba na tabela que as dívidas, em 3 meses, as dívidas superavam a questão da receita. Então, tinha esse problema em relação à receita junto com o endividamento. Aqui nós separamos um gráfico, são 2 gráficos que eles modelam aproximadamente a estrutura financeira da empresa. Então, um gráfico é a receita, o outro é o endividamento. Você percebe que eles têm uma intersecção ali. Essa intersecção é o ponto de equilíbrio entre os dois, né? Então, foi uma das nossas sugestões de trabalharmos em cima desse ponto de equilíbrio. As sugestões para esses problemas que foram apresentados, que nós identificamos. O primeiro: diminuir o intervalo da máquina automatizada. Então, nós temos lá o equipamento, a máquina que produz lá as etiquetas, só que no período de 2 horas era feito esse reparo para o ajuste do corte. Talvez tentar diminuir esse intervalo para 1 hora e ajustar o corte, talvez não se desperdiçaria tanto material, né? Material de reuso, por que não reutilizar o material que está lá estocado, que já foi desperdiçado numa outra linha de produção?
e utilizá-lo, esse material, para ajustar o corte, né? Aí não se perderia, economizaria lá os R$ 600 a cada 100 metros lineares. Focar no ponto de equilíbrio, que é com relação àquele gráfico que nós apresentamos, então focar naquele ponto de equilíbrio. Programação de compra de matéria-prima. Então, a partir do momento que nós temos uma programação para se comprar essa matéria-prima, né, dentro do período de um mês, nós sugerimos lá uma determinada programação. Então, em um determinado período, de um tempo de um mês, nós vamos ajustar essas compras de matéria-prima, na qual era feito esporadicamente. Travar as operações com as instituições financeiras. Então, uma questão de negociação, né, até mesmo para abater a questão dos juros, para ficar dentro do orçamento que nós apresentamos lá com relação aos 3 meses, né? Então, isso gerou uma perspectiva de que realmente as receitas vão superar os endividamentos através dessa operação, de travar, de negociar com as operações, com as instituições financeiras. Bom, a conclusão do nosso trabalho, eu vou ler aqui com vocês, é necessário que as organizações tenham uma análise crítica sobre esses possíveis pontos de melhoria, claro, voltados ao caráter financeiro, né? E pensar nas possíveis soluções que contribuirão para o bom andamento da empresa, tornando a empresa, claro, mais segura, assertiva e competitiva no mercado. Por que não? Então, a nossa conclusão, ela se resume nisso. O impacto, a tomada de decisão pelo caráter financeiro afeta diretamente a linha de produção, né? Aqui estão as nossas referências em que nós nos baseamos para apresentar esse trabalho e compor esse trabalho. Então, tem algumas referências aqui. E os agradecimentos, claro, à empresa Honeyprint, que nos oportunizou o espaço, os dados, o estudo, as conversas, né? Então, um agradecimento à empresa Honeyprint, ao grupo que compõe esse trabalho, ao professor orientador Marcelo e, claro, à Univesp, que nos deu a oportunidade de fazer essa pesquisa, esse trabalho. Então, finalizo aqui a nossa apresentação. O meu muito obrigado.